Olá, vamos para mais uma aula de Geografia do Brasil nessa revisão para o ensino médio. Introdução à geomorfologia. Aí você pode me perguntar, a geomorfologia, Geografia do Brasil? É que a gente teve essa opção de dividir as aulas em Geografia Geral e Geografia do Brasil nessa revisão. As outras aulas do ensino médio a gente tem uma sequência mais lógica. Então, quando entra nessa parte mais da geografia física, então você vai ter pontos que não vai falar quase nada da geografia do Brasil, mas que é importante para você entender a geografia do Brasil, né? Como já está no nome da aula, introdução à geomorfologia. Então, essa aula vai dar suporte para que a gente entenda muita coisa à frente quando a gente estudar melhor a geomorfologia do Brasil, do relevo brasileiro e coisas mais. Então, é bem geral isso, né? Estrutura interna da Terra. A Terra tem três grandes partes, né? Que a primeira é a crosta, a segunda é o manto e a terceira é o núcleo. Lógico, aí vai ter subdivisões nessas partes, né? Por exemplo, o manto vai ter o manto exterior e o próprio manto. Então, a parte interior, o que a Terra é? Vamos lá, vamos começar. Então, o que a Terra é? A Terra é uma grande bola de fogo em chama, né? Tudo é muito quente no interior da Terra. Né, e isso se mostra quando você vê, por exemplo, a erupção de um vulcão, né? Então, tudo está muito ativo na Terra. E onde a gente vive, que é na crosta terrestre, é uma pequena parte, né? Se a gente fosse comparar, é como se fosse a casca do ovo. Nessa imagem você pode perceber como que é tão mínima esse lugar onde a gente vive, que é a crosta terrestre. E aqui do lado nós temos as temperaturas nesse interior da Terra. Lá no manto chega a 4.000 graus, no núcleo chega a 5.000 graus Celsius, né? É muito quente. Então, e é exatamente esse fator de ser muito quente que faz com que tenha vários movimentos na Terra, que é o tectonismo, que é o vulcanismo, né? Existe uma grande pressão no interior da Terra. Então, vamos lá aos detalhes, né? Você tem aí na base da imagem os detalhes de cada parte da Terra. Vamos começar pela crosta. A crosta tem espessura, variação média de 40 km a 70 km. Ou seja, apesar de ser pouco em relação à Terra, em relação a nós, seres humanos, né, acaba sendo muito, né? Já pensou? Você cavar 40 quilômetros? Então, para nós é muito. Em relação ao planeta, é muito pouco. O manto tem espessura aproximadamente de 2.870 quilômetros. E é formado basicamente de silício, ferro e magnésio. E o núcleo tem uma espessura aproximadamente de 3.800 quilômetros, 3.480 quilômetros, e na sua composição é níquel e ferro. Então, o que nós temos no interior da Terra? Metais, que quando estão em altas temperaturas, lógico, né, estão no estado líquido. A dinâmica da crosta terrestre. A crosta terrestre é fragmentada em imensos blocos rochosos, denominados placas tectônicas. Essas placas movimentam-se, interagindo entre si, ocasionando intensas atividades geológicas na superfície terrestre. É o que eu havia dito anteriormente. Então, o nosso sistema ele está ativo, né? Está tendo essa pressão imensa ali dessas altas temperaturas no interior do planeta. E essa crosta, ela também está
de movimento. É o que a gente chama de tectonismo ou deriva dos continentes, né? A deriva dos continentes, eu acho que todo mundo já teve algum contato, algum estudo, né? De quando era um supercontinente, e aí esse continente foi iniciou-se as derivas, e lógico, levou milhões de anos para que a gente chegue a essa situação atual. Então, havia um supercontinente que foi, começou a ter esse movimento de deriva dos continentes, ou de tectonismo, e esses continentes, né, foram, esse continente foi se separando, formando os novos continentes. E aí esse movimento também, do tectonismo, é que gera os terremotos, os maremotos, os tsunamis, que essas placas tectônicas, elas vão ter um movimento de atratividade ou de repulsividade, né? E esse movimento de atratividade faz com que hajam esses terremotos. Então, nós temos aí a teoria da deriva dos continentes. Tem uma teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. A teoria da deriva continental, elaborada por Alfred Wegener, pioneiro sobre a dinâmica da crosta, foi a primeira. A deriva dos continentes provocou a aglutinação e a formação de uma superfície denominada de Pangeia, que era o grande supercontinente. A separação da Pangeia em Laurásia e Gondwana, posteriormente, originou os continentes dos hemisférios norte e sul, respectivamente. Já a teoria da tectônica das placas é a mais aceita na atualidade sobre a dinâmica da crosta terrestre. Completou os fundamentos do desenvolvimento da teoria da deriva. Você vê que uma não se opõe à outra. Então, isso é importante lembrar. Qualquer questão vai falar, uma está falando, está desmentindo a outra. Não, está completando a outra, né? Está confirmando o que já havia dito na outra teoria. Concebe a divisão da crosta em placas tectônicas que se deslocam constantemente devido aos movimentos convectivos de magma presente na astenosfera. Ou seja, é essa pressão que existe que faz com que essas placas estejam em constante movimento, né? E aí, o que causa terremotos? É que nessas placas causam fissuras, e quando existe um abalo nessa fissura, você vai ter um abalo sísmico enorme, que vai provocar, né, tremores na Terra, né, e se não for uma região habitada, vai causar um grande problema social. E se for no mar, por exemplo, se for muito forte, pode causar maremotos e até tsunamis. Uma outra coisa que esse movimento causa também é a formação do relevo, né? Esse movimento de uma placa em relação a outra vai formando também o relevo, que nós vamos ver mais adiante. Então, limites de placas. São identificados 3 limites de placas associados a diferentes dinâmicas na superfície da Terra. Então, nós temos ali o exemplo. Primeiro, o exemplo aqui limite conservativo, ou seja, uma placa não está influenciando a outra, não está empurrando a outra. Então, vai conservar, não vai mudar. Então, onde que nós temos esse exemplo? No norte do Oceano Atlântico, no Atlântico Norte. Limite convergente, ou seja, ele vai converger, vai um na direção da outra. Nós temos o exemplo. E qual que é a característica desse limite convergente? É que vão formar as grandes cadeias de montanhas. Você está vendo ali no canto superior direito, limite convergente, a apresentação ali das montanhas. Por quê?
essas placas elas vão empurrando uma a outra, e aí vai havendo o soerguimento, né? Uma placa empurra a outra, vai havendo soerguimento e a formação das grandes montanhas. É o exemplo que nós temos aqui da placa Nazca com a placa sul-americana. Você observar ali a América, né? A placa Nazca que está no oceano e a placa sul-americana. Ela tem um movimento, então, convergente. Né? Você pode observar a setinha ali. E o que formou essa convergência dessa placa? Formou a Cordilheira dos Andes. E aí você me pergunta, mas então isso aconteceu há muito tempo? Muito tempo. Porém, demorou muito tempo. Porém, a Cordilheira dos Andes é uma formação recente. Quando você tem um lugar muito alto e com os picos ainda pontiagudos, é uma formação recente. Quando você tem um plano alto, já é uma formação mais antiga, porque já sofreu o desgaste. Então, aí, e ali o limite divergente, onde uma placa está afastando da outra, é o exemplo ali da placa sul-americana em relação à placa africana. Então, a cada dia, né, nós vamos nos afastando um pouco mais da África. O movimento, por exemplo, está afastando quanto? Mais ou menos na velocidade que a nossa unha cresce, né? É muito pouco, né? Mas que existe esse movimento. Outra coisa, existe teoria, né? Por exemplo, o que confirma a teoria da deriva dos continentes é que se você observar, a América ela encaixa quase que perfeitamente na África. Então, confirma essa deriva. Mas é só pelo formato? Não. Existem estudos geológicos, por exemplo, estuda o solo da África e o solo brasileiro. Então, percebe-se que eles têm identidade, eles, né, já foram juntos, né, já dá para entender que esse aqui é similar a esse. Então, não é só o formato aqui que faz com que os cientistas, né, pensem que era junto. Não, estudos também do solo dessa região. Vamos analisar um pouco. Movimentos divergentes ou construtivos. Divergentes ou construtivos. Separação das placas associadas à formação de uma nova crosta, ou seja, essa placa está se separando e está formando uma nova crosta ali onde ela vai se separando. Os convergentes ou destrutivos, encontros de placas associadas à formação de fossas submarinas, cordilheiras, montanhas continentais e ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas. Então, onde for convergente, né, até existe aí uma diferença do que a gente está acostumado a trabalhar, por exemplo, ideias, a minha ideia converge, a minha ideia vai ao encontro, é convergente, né, mas no caso aqui do movimento das placas, convergente não é essa coisa de harmonia, é destrutivo. É onde há um movimento convergente que vão haver os terremotos, que vai haver o vulcanismo. Ali na imagem anterior, vocês viram que os movimentos convergentes estão ali naquela região da Ásia e também aqui na América, não só na América do Sul, mas na América Central até no México, que, né, nós já tivemos vários terremotos, inclusive no México, por causa desse movimento convergente, ou seja, ele vai ao encontro e acaba, né, tendo esses terremotos, essas erupções vulcânicas, e também a formação de cordilheiras, que é o exemplo que eu dei para vocês da Cordilheira dos Andes.
E aí nós temos os conservativos, que são aqueles em que as placas apenas se deslocam horizontalmente entre elas, estando associada à formação de falhamentos na crosta e à ocorrência de terremotos. Então, elas estão ali movimentando, não de forma divergente e nem convergente, está ali apenas passando um do lado do outro, mas isso não quer dizer que também não possa ter terremoto. Possa ter terremoto por causa de falhas e fissuras, né? Se haver uma fissura aqui, né, haver um deslocamento da placa e pode haver um terremoto. Então, esta aula, introdução, né, à geomorfologia, espero que tenham gostado, espero que estejam acompanhando bem. Não deixem de fazer exercícios, não deixem de participar dos jogos que eu vou disponibilizar para vocês, e enviem dúvidas, né, questionamentos, que a gente vai aprendendo a cada vez mais. Obrigado, tchau.